Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos por mais este dia que é um presente que o Senhor nos dá. Que nós tenhamos sabedoria para vivê-lo segundo a tua santa vontade. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías, capítulo 10, versículos 12 a 19, que diz assim: Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: Fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se eu fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que como fogo queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em um só dia queimará o mato e os espinheiros da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações, mas será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Estimado irmão e irmã, arrogância e orgulho sempre foram os problemas da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva por arrogância e orgulho, tentando ser o que não poderiam ser, o ser humano causa sofrimentos terríveis por ser orgulhoso e arrogante. As guerras são disputas por poder causado pela arrogância e orgulho dos governantes. A morte, a fome e a exploração são consequências da arrogância e orgulho que algumas pessoas têm e pensam que são melhores que as outras. Assim também o rei da Assíria, que foi um instrumento de Deus para castigar o seu povo por tê-lo abandonado, acha-se melhor, mais inteligente, mais capacitado e mais poderoso do que qualquer outro governante da sua época. E você, estimado irmão e irmã? É uma pessoa arrogante? Você é orgulhoso? Veja o que Deus diz para os arrogantes e orgulhosos de todos os tempos. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por mais poder ou dinheiro, ou posição social que uma pessoa possa ter, existe um Deus que está acima dele e que mais cedo ou mais tarde irá mostrar que quem manda no mundo é ele e somente ele, como diz Deus em Isaías 45, 5 a 7. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Lembrei do faraó do Egito. Ele se achava Deus,
Mas quando Deus mostrou o seu poder através de Moisés, ele teve de se humilhar e deixar o povo ir embora como Deus havia ordenado. Se alguns não reconhecem em vida que Deus é Deus, que Deus é o Senhor de tudo, a morte um dia certamente vai mostrar que eles não são nada e que existe um Deus que é poderoso e que vai pedir contas da vida de cada ser humano neste mundo. Muito linda é a definição de Deus no texto de Isaías de hoje. Diz que Deus é o Santo Deus, a luz de Israel. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Filho de Deus, é a luz que veio para iluminar o mundo, que estava na escuridão dos pecados e da morte eterna no inferno. Ele, com o seu sofrimento e morte na cruz pelos nossos pecados, nos tirou da situação de trevas e desespero espiritual para nos levar à luz da salvação, da paz com Deus, da vida eterna no céu. O Evangelho de João fala assim de Jesus no capítulo 1. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus fala sobre si mesmo assim em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Assim, Deus diz em Isaías que o rei da Síria, tão arrogante e orgulhoso, um dia viria que ele não é nada, quando Deus mostrasse o seu poder sobre ele e sobre o seu povo. Hoje também é assim. As pessoas se acham grande coisa, elas acham que não precisam de Deus, acham que pode viver longe de Deus em pecados e não vai acontecer nada. Grande engano. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de tudo que existe, está vendo tudo que as pessoas fazem e no tempo certo mostrará a cada um que quem governa o mundo e a vida individual de cada pessoa é somente Ele. Por causa da arrogância e orgulho, o ser humano vive longe de Deus, não teme a Deus e por isso vive nas trevas do pecado. Jesus é a luz que nos tira das trevas do pecado e da condenação e ilumina nossas vidas com a paz, o amor, a alegria, a esperança e felicidade da salvação eterna. Vivamos na luz de Cristo, na luz da palavra de Deus, da oração e juntos da igreja. Sirvamos e adoremos a esse nosso Deus que, embora seja tão poderoso, Ele nos ama muito e quer que nós estejamos com Ele no céu. Com humildade, reconheçamos nossa pequenez e nossa fragilidade como pessoas e aprendamos a depender de Deus para a nossa felicidade. Em vez de confiarmos em nós mesmos para a nossa felicidade, ou em outra coisa qualquer neste mundo, que na verdade não pode nos ajudar, façamos o que diz Provérbios 3, 5-9. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada de errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, que vivemos nas trevas do pecado, mas com alegria nós te damos graças, porque o Senhor agiu em nossas vidas, transformou as nossas vidas e agora nós vivemos na luz da fé, da esperança e do amor. Que nós permaneçamos nesta luz, evitemos o pecado que nos afasta de Ti e traz trevas sobre as nossas vidas. Que nós vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra.
e que a luz de Cristo continue a iluminar o nosso coração e a nossa vida. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.